brigadeiro de chocolate branco para colorir. Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma receita incrível que você vai poder usar tanto para recheio quanto para decoração. E também você consegue usar no bico de confeitar, por exemplo, se for decorar um cupcake ou se não um bolo mesmo, um docinho, enfim. E você vai ver como que nós vamos colorir para dar essa textura, esse tom bem aveludado nesse brigadeiro delicioso. Em uma panela grossa vamos colocar 395 gramas de leite condensado. E também vamos colocar 200 gramas de creme de leite sem soro, tá? A base do nosso brigadeiro agora tem 20 gramas de manteiga, que minha manteiga sem sal. E vou colocar depois, por último, 85 gramas de chocolate branco. Estou usando chocolate Laca, tá? Que faz toda a diferença no sabor desse brigadeiro branco. Então não coloquei ainda o chocolate branco, vou levar esses 3 ingredientes ao fogo médio e mexer aqui até dar o ponto de brigadeiro, tá? O ponto que você desejar. Essa receita você pode usar como brigadeiro em ponto de escorrer, brigadeiro para enrolar, brigadeiro para em ponto de bico, enfim, o que você desejar, como você desejar dar o ponto nesse brigadeiro, tá? Receita perfeita, deliciosa, e eu vou te mostrar como que nós vamos colorir ele, tá? E também saborizar com chocolate branco, certo? Olha só. Chegando nesse ponto, já está quase pronto. Repare que eu passo a espátula no fundo, ela abre aquele caminho. E quando eu levanto a espátula e derrubo esse brigadeiro, forma como se fosse uns blocos, tá? Um em cima do outro sem desmanchar o de baixo. Repare nisso, tá vendo? Não desmanchou o de baixo. Eu jogo um em cima do outro, vai formando blocos um em cima do outro. É nesse ponto que você vai desligar o seu fogo, tá? Nosso brigadeiro vai estar pronto. Porque é nesse ponto aqui que nosso recheio vai ficar firme no lugar, sem formar barriga nas laterais. Você vai conseguir trabalhar com um bico de confeitar e vai ficar lá perfeito do jeitinho que você colocar no seu bolo, tanto no recheio quanto na decoração. Ok? Feito isso, ainda com o brigadeiro bem quente, tá? Acabei de tirar do fogo. Eu vou adicionar meu chocolate branco. Como eu disse, estou usando chocolate branco da Laca, tá? Que vai dar um sabor muito delicioso nesse brigadeiro de chocolate branco. Eu gosto bastante, quando eu faço brigadeiro branco, de usar o chocolate Laca. Então eu coloco tudo aqui com o brigadeiro quente, deixo mais ou menos uns 5 minutinhos e volto a mexer, tá? E ele vai derreter todinho no brigadeiro, porque o brigadeiro está bem quente e vai dar aquela textura aveludada, aquela textura super cremosa, fora que vai deixar nosso brigadeiro ainda mais firme depois, né? Ele não vai desmanchar, não vai ficar escorregando, né? Murchando depois, ele fica redondinho depois se você quiser enrolar, né? Enfim. Aqui eu tenho corante branco White da Wilton. Olha só, esse corante eu super indico você ter aí na sua cozinha. Você consegue usar em brigadeiros, recheios, coberturas, chantilly, ganaches, enfim, é muito legal, tá? Então, para dar aquela tonalidade bem especial nos brigadeiros, para tingir antes, precisamos tingir de branco. Então, essa é a cereja do bolo, tá? Muitas vezes a gente coloca o corante em cima do brigadeiro, mas o brigadeiro é meio amarelinho, né? Então, não fica um tom legal. Primeiro tingimos de branco e depois vamos colorir. Aqui vou dar um exemplo, repartir em 3 partes aqui, tá? Com a mesma quantidade, e vou tingir 3 cores para você ver a tonalidade linda que vai ficar. Se eu não tivesse tingido com esse corante branco antes, ele não ficaria nesse tom como é a do corante, ficaria bem mais escuro, bem mais diferente, tá? Você pode fazer um teste aí para você ver. O vermelho também, então se você quiser um vermelho bem mais intenso, não coloque o corante branco, porque você vai ver que é uma cor, fica uma cor mais delicada quando a gente faz isso, uma cor mais suave, bem mais bonitinha, tá? Para você usar, eu prefiro bastante, faz toda a diferença, ok? Então aqui eu estou usando corante em gel, dando uma demonstração, por exemplo, festas com temas infantis que são bem coloridos, né? Então é bem legal você fazer esse brigadeiro porque é delicioso. As crianças amam brigadeiro de chocolate branco, né? Porque é bem gostoso. E se você colorir, elas amam mais ainda, né? Festinhas de escola, enfim, pode fazer da cor que você desejar, fica lindo assim,
tá? Então, feito isso, vou tampar com plástico filme. Repare que eu tingi ele ainda quente, tá? Acabei de fazer esse brigadeiro, já tingi ele. E aí agora eu tampo com o plástico filme encostando no recheio e deixo descansar fora da geladeira em temperatura ambiente, ok? Em temperatura ambiente já vai ficar nesse ponto aqui que eu vou mostrar pra você. Então, se você levar pra geladeira, é claro que vai endurecer um pouco mais que isso, tá? Mas essa cremosidade, né, esse ponto, é ideal para você rechear, para você trabalhar com um bico de confeitar. Se você levar para a geladeira, vai ficar bem mais firme, em ponto de enrolar, né? Então, você não vai conseguir trabalhar com ele no seu bico de confeitar, ou senão para rechear fica bem mais difícil, tá? Olha só o ponto, olha a cremosidade. E vou falar para você, é uma delícia essa receita, é uma receita base, é uma receita perfeita. Eu tenho certeza que os seus clientes, os seus clientinhos, né, os filhinhos dos seus clientes vão se apaixonar por esse brigadeiro de chocolate branco, tá? Nos seus bolinhos infantis. E eu tenho certeza que vão encomendar cada vez mais de você. Faça quantas cores você desejar. Combine com tudo, né? Porque como brigadeiro de chocolate branco é uma base, você pode combinar com vários outros recheios aqui do Clube do Recheio. Você pode usar ele só no branco, né? Sem tingir, para um bolo comum mesmo, colocar morangos frescos, geleias, colocar nozes, colocar pêssegos, enfim, bombonzinhos picados, o que você desejar, você pode fazer com esse brigadeiro branco de chocolate branco. Eu fico por aqui, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.